Olá, sejam todos muito bem-vindos à série institucional Ex-Presidentes da ASP. Eu sou Marcos Bueno, um dos diretores de marketing da ASP, e hoje tenho a honra de entrevistar Dr. José Carlos Tinoco Soares, que presidiu a nossa associação no período de 1983 a 1987. Esta série tem como objetivo registrar os desafios, decisões e aprendizados das diferentes gestões da ASP, construindo um acervo de memória e também de lições de liderança para as novas gerações que atuam com propriedade intelectual. O Dr. José Carlos Tinoco Soares é um dos nomes mais tradicionais da propriedade intelectual no Brasil, com atuação destacada nas áreas de marcas, patentes, concorrência desleal e sinais distintivos. Advogado bacharel pela Faculdade da USP, com especialização e doutorado pela mesma instituição, construiu uma trajetória de décadas dedicadas à advocacia, à produção acadêmica e à atuação institucional no setor. Consta em seu currículo participação ativa em congressos e entidades nacionais e internacionais de PI, além da extensa produção bibliográfica sobre propriedade intelectual, da qual destaco Tratado de Propriedade Intelectual das Américas, escrito em castelhano. Estou aqui com o doutor José Carlos Tinoco Soares. E, doutor Tinoco, para darmos início, passaremos algumas perguntas que visam compartilhar um pouco da experiência de quem já ocupou o cargo de presidente da ASP, Associação Paulista da Propriedade Intelectual, e quais desafios tal posto traz ao seu ocupante. Então, vamos à nossa primeira pergunta, que é, de forma breve, doutor, como foi seu caminho até chegar à presidência da ASP? Como começou o seu envolvimento com a associação? Muito bom. Existiam já a BPI, Associação Brasileira, a BAP, Associação dos Agentes, e nós, discutindo na URCA, Pão de Açúcar, com o presidente do INPI naquela ocasião, Isauarita, e mais outros colegas, o que nós vamos fazer para combater a concorrência desleal provocada pela uma empresa que vivia fazendo miséria. Então, essa empresa que estava nos prejudicando, em vez de tomar providência judicial, vamos fazer uma associação de classe. Foi aí que surgiu a ideia, eu faço questão de dizer, comigo, Giuseppe Antônio de la Badia, Edmundo Brunner, Lanir Orlando e outros. Então, daí é que começou efetivamente a ASP. E, ao começar com a ASP, nós tivemos já uma série enorme de problemas, porque os titulares da ABAP, Geraldo Daneman, Oscar José Werneck, Pietro Arrigoni e outros magnéticos viviam cutucando a gente para que desistisse. Nós fomos em frente, porque nós temos um objetivo a cumprir e vamos cumprir. Esse objetivo foi, desde o início, fazer com que a ASP, diferente da BAP e da BPI, provocasse uma série enorme de estudos da propriedade industrial. Então, nós fizemos temas, nome comercial, marca notória, marca isso, e fomos dando às pessoas e, ao mesmo tempo, apresentando em público. Então, nós nos apresentamos naquela ocasião na DIMAC, que era uma associação de marcas, e fizemos uma série enorme de eventos sobre os mais diversos temas dentro da propriedade industrial, com a intenção
especial de levar o estudo, levar o conhecimento e etc. Então, foi assim que, efetivamente, começou a ASP. Apesar de todos esses problemas, eu vou resumir o mais possível. Graças a uma personalidade do direito, chama Peter Dirk Sinsen, e para eliminar aquelas tentativas grosseiras do Arrigoni, Werneck e Geraldo Danner, falou: Zé Carlos, eu vim aqui a São Paulo para acabar de uma vez com todas essas conversas fiadas. A ASP está constituída, está exercendo a sua atividade e vai continuar. E nunca mais eles se intrometeram conosco. Durante esse longo interregno, nós não ficamos simplesmente a São Paulo. Nós partimos para o interior, vários municípios, fizemos vários seminários, vários eventos, etc. Então, desde o começo, a ASP se preocupou em promover estudos, difundir o mais possível e chamar as mais diversas pessoas para participar do ensinamento da propriedade industrial a todos aqueles que queriam. Perfeito, doutor. E quando assumiu a presidência, quais eram, na sua visão, as principais prioridades ou urgência da ASP naquele momento? Veja bem, São Paulo é o coração do Brasil. Então, nós procuramos difundir o mais possível a ASP para conseguir o maior número da sociedade e fazer com que essas pessoas, os funcionários das agências de propriedade industrial, passassem a colaborar conosco, e logo de pronto nós fizemos seminário. Fizemos 1, 2, 3, fizemos em Lindóia, em Serra Negra, etc. Ou seja, procuramos difundir e procuramos aproximar, procuramos ensinar. Essa foi sempre a nossa finalidade. E estamos satisfeitos porque nós conseguimos dar um conhecimento bem básico, pelo menos, a todos os colegas de propriedade industrial, que às vezes não tinham nem dinheiro para pagar como sócios de uma sociedade de classe, mas facilitávamos sempre tudo. Perfeito, doutor. E quais foram os principais obstáculos que o doutor enfrentou como presidente da ASP? Simplesmente as pessoas que eu já citei, os maléficos, ou seja, aqueles que não os queriam, mas tiveram que engolir. Porque nós mostramos pelo trabalho, pelas apresentações que nós fizemos, que nós tínhamos uma finalidade a cumprir e fomos cumprindo. E vencemos todos eles, ficaram calados e nunca mais falaram. Perfeito. O doutor exerceu a presidência de 1983 a 1987, isso, não é? Sim, fui 2 vezes presidente. Perfeito. E no relacionamento... É importante dizer, Claro. eu não me candidatei, não houve candidatos. Simplesmente foi feita indicação da minha pessoa pelos colegas de propriedade industrial, o Giuseppe, o Newton Silveira, o Wilson Silveira e os outros colegas. Eles simplesmente me indicaram: o primeiro presidente vai ser o Zé Carlos. Que legal, parabéns. E no relacionamento com órgãos públicos, outras entidades, desculpa, e parceiros, houve algum desafio específico que tenha marcado sua gestão? Não, veja bem, não tivemos problema com ninguém, sempre procuramos resolver tudo aquilo que aparecia à nossa frente de uma melhor forma possível, ou seja, sempre da melhor forma e sem nenhuma briga, sem uma discussão, sem nenhuma ação, sempre na mais perfeita paz, entendimento. Ou seja, uma sociedade de amigos. Espera, sociedade de amigos, que hoje nós temos determinadas pessoas que costumamos ir num determinado dia ao Viduque
para comemorar a nossa amizade, o nosso respeito e a nossa consideração. São 4. Camille, Maravilha. Marcelo Neme, Clóvis Silveira e Zé Carlos. Vivemos bem. Perfeito. E que decisões da sua gestão o doutor considera foram as mais relevantes para o rumo da ASP? Tem que fazer propaganda particular. Súmula 142. Haviam decisões divergentes do nome comercial e da marca de 20 anos, 15 anos, 5 anos, etc. E conversando com o velho amigo Gabriel Leonardo, Zé Carlos, mas essas decisões não podem formular uma fórmula. Elas são incompatíveis. Entrei com uma ação rescisória perante o Superior Tribunal de Justiça, argumentando e comprovando todas essas irregularidades e, no momento do julgamento, estava lá, perante 9 ministros, e eu fiquei feliz da vida, porque o relator começou a meter o pau, me xingar e etc. E o relator Barros Monteiro falou, meus prezados colegas, este é o momento adequado de nós resolvermos o problema. E vamos examinar, e foi revogada a súmula 142. Creio ter sido a maior vitória do direito da propriedade industrial. Que história, que ação, realmente pode se considerar mais relevante. E do ponto de vista de liderança, quando a gente fala de liderança, liderar pessoas, o que a experiência de presidir a ASP te ensinou, doutor? Viver entre amigos, viver em sociedade. Eu acho que isso é difícil ser presidente, porque você é cutucado de todas as formas. Inclusive, eu te disse, pelo pessoal do Rio de Janeiro, etc. Mas, graças ao pluralismo, graças à união, graças aos demais colegas, graças àquele entendimento de viver em paz, nós conseguimos resolver tudo que se apresentou durante essa gestão toda em que eu fui presidente. Dali por diante, foi Luiz Armando, Junqueira Leite, uma série enorme de outros colegas, sempre a ASP funcionando cada vez melhor. Se o doutor pudesse deixar um conselho para quem atua ou que virá atuar como presidente da ASP, qual conselho o doutor deixaria? Em primeiro lugar, tem que ter conhecimento da matéria. Em segundo lugar, tem que ter conhecimento dos colegas, participar com os colegas, trocar ideias com os colegas. Nós não somos nada. Nós precisamos de todos. Nós vivemos em sociedade. Então, quanto mais viver em conjunto de associação, graças a Deus, nós pertencemos às principais, a ZIP, a ASP, a IPPI no passado. Então, quanto mais você participar de associação de classe, quanto mais você se integrar, mais e mais você vai aprendendo, vai respeitando e vai construindo. Perfeito. E se você tivesse que resumir a sua experiência na presidência da ASP em uma única palavra ou uma frase, qual o doutor utilizaria? É que eu não estou na minha casa para não mostrar o que eu tenho. Eu tenho na minha casa um mapa com centenas
de bolinhas vermelhas. São todos os países que eu visitei no mundo. Então, é trabalhar, viajar. Trabalhar, viajar. Viajar. Então, todos os colegas, e sempre em seminário, falam a mesma coisa. Melhor coisa que nós temos na vida é viajar. Você vai conhecer as pessoas, você vai conhecer os países, você vai ter um entendimento amplo do que é o mundo, do que é viver em sociedade. Porque a propriedade industrial é de 1474 em Veneza. É o mundo inteiro. Todos nós que trabalhamos, vivemos com a propriedade industrial e vivemos em contato com o maior número possível de países do mundo. Então, nós temos que estar sempre presentes a tudo o que acontece lá fora para ver aquilo que pode ser empregado aqui dentro. O nosso problema sempre, quando tem um seminário, tem um congresso, etc., quais são os temas? Vamos ver o que eles já fizeram, vamos ver o que a gente pode tirar, e vamos aproveitar. Que, aliás, nós teremos seminário agora, em março já, mais um da propriedade industrial. Eu estarei lá como homenageado. Que maravilha! E a homenagem devidamente merecida. E gostaria de deixar alguma mensagem final, doutor Tinoco, para os associados e para quem acompanha a ASP. O que você deixaria de mensagem final? Venham para mim toda vez que precisar. Eu estou à disposição de atender a todas as pessoas que nos procuram e que dizem respeito à propriedade industrial. Eu fico satisfeito, inclusive, por fazer publicidade. Nós temos muito contato com o pessoal do Rio Grande do Sul. Eu fui convidado para fazer uma aula magna. Maior glória da minha vida. Maior glória da minha vida, porque nós, com aquilo que nós conseguimos aprender, nós tivemos a oportunidade, de mostrar para os colegas do Sul e do resto do Brasil o que é a propriedade industrial, qual é o alcance da propriedade industrial. Entende? Isso é muito importante, a gente poder sempre estar presente a tudo. O Brasil sempre faz muita coisa no Rio de Janeiro, faz em São Paulo, mas também nós não podemos esquecer do pessoal do Rio Grande do Sul. Nós já estivemos muitas vezes, e nós temos pessoas de altíssimo nível que já fizeram seminários, já fizeram movimento, estão sempre cutucando a gente e nós estamos sempre lá. Onde nos chamar, ou quem quer que venha nos chamar, nós estaremos fazendo. Perfeito, doutor. E eu sou testemunha viva disso, porque eu lhe convidei e o doutor prontamente respondeu, se colocou à disposição. Então, em nome da ASP, eu agradeço muito pela sua participação, pelas histórias e pelas lições que o senhor pôde compartilhar aqui. Para mim, pessoalmente, sempre é um grande prazer estar na tua presença. Eu aprendi propriedade intelectual em grande parte lendo o que o senhor escreveu, então eu tenho uma grande admiração pelo senhor, de longa data. Então, para mim, foi um prazer muito grande poder ser o diretor, porque somos três, ser o diretor que ia entrevistar o doutor Tinoco. Então, para mim, foi um prazer muito pessoal. Então, muito obrigado, doutor, pelo teu tempo, pelo teu carisma, pela tua predisposição. Sempre que lhe acionam para qualquer coisa que seja relacionada à propriedade intelectual, o senhor está sempre de forma ativa e pronta
para atender, então, meu muito obrigado em meu nome, em nome da ASP também. Obrigado a você também, Marcos. Um grande abraço. Agora, se você que está nos assistindo gostou dessa conversa, inscreva-se no canal da ASP, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo com colegas que se interessam por propriedade intelectual e pela história da nossa instituição. Nos vemos no próximo episódio da série institucional Ex-Presidentes da ASP. Meu muito obrigado e não perca o próximo.